A repercussão da fala de Denilson tomou conta do universo tricolor de forma avassaladora. Não se trata apenas de mais uma análise de comentarista esportivo, mas sim de um grito de alerta de alguém que conhece de dentro os bastidores do São Paulo FC. A notícia trágica, que não envolve morte, mas carrega um peso simbólico profundo, ressoou como um trovão em meio a um clube que já vive momentos de tensão e fragilidade. Como torcedor, sentiu o impacto imediatamente, como se fosse mais um soco no estômago daqueles que amam o São Paulo incondicionalmente. Quando Denilson resolveu tocar nesse assunto, ele sabia da dimensão que suas palavras poderiam alcançar. Ele não é apenas mais um ex-jogador, mas sim uma voz que ainda tem autoridade entre os tricolores. Suas lembranças de vestiário, seus títulos, sua vivência no Morumbi, tudo isso legítima para falar com propriedade. E, justamente por isso, a torcida escuta com atenção redobrada cada detalhe que ele revela ou sugere, mesmo que ainda seja apenas especulação. A notícia em si, mesmo envolta em mistério, carrega uma aura de tragédia porque expõe fragilidades internas que não podem ser ignoradas. Para o torcedor que cresceu vendo São Paulo conquistar o mundo, é doloroso perceber que hoje o clube convive com crises e problemas estruturais que insistem em manchar a sua imagem. Não é morte, mas é como se fosse. A cada rumor, a esperança morre um pouco, a confiança desaba mais uma vez. No calor das redes sociais, a torcida reagiu de forma intensa. Uns buscaram acalmar os ânimos, tentando minimizar o peso da declaração de Denilson, enquanto outros transformaram cada palavra em munição para criticar a atual gestão. Essa polarização mostra o quanto São Paulo vive em um fio de navalha, onde qualquer ruído rapidamente ganha contornos de tragédia e inflama discussões que parecem não ter fim. Denilson destacou a necessidade de o clube blindar sua imagem. Ele falou da importância de transparência, da obrigação de respeito ao torcedor e da necessidade de uma comunicação mais clara. Como tricolor apaixonado, é impossível não concordar. A cada silêncio da diretoria, a cada falta de explicação, a sensação de tragédia aumenta, mesmo sem envolver morte. Porque, para nós, cada má notícia é como perder uma parte da alma do clube que tanto amamos. O mais doloroso é lembrar que o São Paulo é um gigante, acostumado a títulos e conquistas que marcaram o futebol mundial. É tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, dono de uma história que poucos podem igualar. E é exatamente por isso que a palavra tragédia dói tanto, porque não combina com a grandeza tricolor. Não se espera que um clube desse porte seja associado a problemas de bastidor, a rumores sombrios, a situações que envergonham seus torcedores. Enquanto isso, Denilson insistia em frisar que o momento exige maturidade. Ele chamou a atenção para a necessidade de foco dentro de campo, para que os jogadores não sejam contaminados por notícias que só atrapalham. O time precisa estar concentrado, pois, se deixar que a tragédia extracampo contamine o gramado, os resultados inevitavelmente despencarão. E, como torcedor, a gente sabe que cada ponto perdido no Brasileirão ou em competições continentais pesa como chumbo no coração. A notícia trágica, embora sem morte, foi comparada por muitos torcedores a episódios marcantes de crises anteriores. Recordaram-se das brigas políticas, dos vazamentos de informações, das polêmicas envolvendo dirigentes que expuseram o clube em momentos cruciais. A fala de Denilson, portanto, não surge no vazio, ela toca numa ferida aberta há anos, que insiste em não cicatrizar. O torcedor tricolor está cansado de tragédias que não deveriam existir. O clube precisa voltar a ser notícia pelas vitórias, pelos títulos, pelos jogadores que encantam dentro de campo. Mas, em vez disso, nos vemos mais uma vez presos a rumores e especulações que só aumentam a desconfiança. Denilson foi o porta-voz dessa indignação coletiva, e sua voz ecoa como a de milhares de são paulinos que não aguentam mais sofrer. Há também quem veja nessa fala uma oportunidade. Denilson teria, de forma indireta, apontado a necessidade de mudanças. Talvez a tragédia sirva como alerta, como um choque de realidade para que dirigentes e jogadores entendam a gravidade do momento. Porque se nada mudar, o São Paulo corre o risco de continuar sendo lembrado mais pelas polêmicas do que pelas vitórias. O mais intrigante é que, mesmo sem dar todos os detalhes, Denilson conseguiu acender o fogo da discussão. Sua escolha de palavras não foi aleatória. Ao dizer notícia trágica, ele sabia que despertaria no torcedor a sensação de algo grande, algo preocupante. E, de fato, conseguiu. A torcida mergulhou na especulação, tentando descobrir o que está por trás dessa fala enigmática. Entre torcedores, surgiram as mais diversas teorias. Uns acreditam que o problema estaria ligado a questões financeiras, outros apostam em conflitos internos entre jogadores e diretoria. Houve ainda quem especulasse sobre falhas graves na administração. O certo é que, seja qual for a verdade,
o fato de Denilson ter dado voz a esse rumor já foi suficiente para transformar o clima no Morumbi em pura tensão. Como torcedor, não há como negar. A cada nova crise, sentimos que o clube se afasta um pouco mais daquilo que sempre foi. A palavra tragédia não deveria nunca estar associada ao São Paulo FC, mas, infelizmente, virou rotina. E a fala de Denilson é apenas mais uma prova de que o gigante vive um momento em que precisa urgentemente recuperar sua identidade. A indignação que tomou conta da torcida também revelou um sentimento de impotência. Muitos são paulinos desabafaram, dizendo que não aguentam mais ver o clube ser jogado contra as cordas. É uma tragédia sem fim, onde o torcedor sofre diariamente com a incerteza sobre o futuro. Denilson, ao comentar, apenas deu forma a esse sentimento coletivo que já estava latente. O papel de Denilson como ex-jogador não pode ser subestimado. Ele não fala de fora, ele fala de quem já vestiu a camisa, de quem já carregou o peso de representar milhões de torcedores. Isso torna sua fala ainda mais impactante, porque ela carrega a experiência de alguém que sabe o quanto São Paulo é amado e o quanto cada crise machuca. Quando ele diz que a notícia é trágica, sentimos como se fosse uma ferida aberta dentro de cada torcedor. Esse tipo de rumor também coloca em xeque a relação da torcida com a diretoria. Afinal, se o clube não se pronuncia, os torcedores se sentem traídos. Denilson, ao trazer esse tema à tona, reforça a necessidade de que os dirigentes falem, que sejam claros, que expliquem. O silêncio, nesse caso, é tão trágico quanto a própria notícia, porque deixa espaço para que a especulação ganhe proporções ainda maiores. A imagem do São Paulo sofre. A cada rumor, a cada tragédia especulada, a reputação do clube é arranhada. É como se uma sombra pairasse sobre o Morumbi, impedindo que o brilho de sua história se sobressaia. Denilson foi enfático. É hora de proteger a instituição, de resgatar a confiança, de fazer com que o torcedor volte a sentir orgulho de abrir o jornal e ler sobre o São Paulo. Ao longo da semana, o assunto dominou os debates esportivos. Denilson virou manchete, sua fala repercutiu em programas de TV, portais de internet, grupos de WhatsApp e fóruns de torcedores. A tragédia, mesmo sem morte, ganhou dimensão nacional porque envolve São Paulo, um clube que não passa despercebido. E, para nós torcedores, isso é ainda mais angustiante, porque vemos a imagem do nosso clube exposta de forma negativa. O sentimento que fica é o de que o São Paulo vive sempre em estado de alerta. Como torcedor, já me acostumei a esperar pelo pior, mas nunca me conformei. É trágico, sim, porque a esperança deveria ser a regra e não a exceção. A fala de Denilson não apenas trouxe um rumor à tona, mas também escancarou o abismo entre o que o São Paulo deveria ser e o que ele tem sido nos últimos anos. A cada novo capítulo dessa especulação, cresce a sensação de que o clube precisa se reinventar. Não podemos mais aceitar viver de tragédias que não envolvem morte, mas que matam a alegria do torcedor dia após dia. Denilson nos lembrou disso, e talvez esse seja o maior legado de sua fala, o alerta de que ainda há tempo de mudar, mas que é preciso agir agora, antes que a tragédia se torne permanente. A fala de Denilson também trouxe à tona uma discussão antiga sobre como os ídolos e ex-jogadores ainda se sentem conectados ao São Paulo, mesmo muitos anos após deixarem os gramados. Ele não precisaria se expor, mas escolheu fazê-lo porque entende que o clube não pode continuar sendo refém de notícias trágicas. É como se, ao falar, estivesse pedindo socorro em nome de toda uma geração que cresceu vendo São Paulo brilhar e que agora sofre ao vê-lo associado a crises constantes. A repercussão foi tamanha que até torcedores rivais usaram a fala de Denilson como argumento para provocar os são paulinos. Em fóruns e programas de rádio, rivais zombaram, dizendo que o São Paulo vive de tragédias extracampo. Isso só aumenta a dor do torcedor, que já se sente pressionado por carregar um clube que deveria ser motivo de orgulho e não de piadas. Denilson, ao citar a gravidade da notícia, acabou também mostrando o quanto São Paulo está vulnerável a esse tipo de exposição negativa. Ao mesmo tempo, há uma parcela da torcida que entende que a fala de Denilson pode ser o estupim para mudanças importantes. Talvez essa tragédia simbólica seja o gatilho necessário para que dirigentes se movam, para que os erros não sejam repetidos, para que o São Paulo volte a ser blindado como no passado. Afinal, o clube sempre foi referência em organização e estrutura, e não há razão para que continue vivendo sob a sombra de especulações e rumores. A tragédia de que Denilson fala, mesmo sem envolver morte, tem o poder de abalar emocionalmente a torcida. O torcedor tricolor já viveu muitas frustrações recentes, desde eliminações dolorosas até campanhas decepcionantes. E quando notícias desse tipo surgem, a sensação é de que nunca há paz no Morumbi. Como se o São Paulo não pudesse simplesmente se concentrar em jogar futebol e conquistar títulos, sempre há algo a mais para desestabilizar. A palavra tragédia ficou ecoando como um fantasma nas arquibancadas virtuais.
Cada torcedor interpretou de um jeito, mas todos sentiram o mesmo peso. Não é apenas uma questão de rumor, mas de desgaste acumulado. Denilson, em sua fala, apenas deu nome ao que já se tornará rotina. O São Paulo não consegue viver sem turbulências. Isso corrói o espírito do torcedor, que se acostuma a sofrer, mas nunca deixa de cobrar. Esse cenário também mostra a importância que ex-atletas têm no debate público. Denilson não falou como um estranho, ele falou como alguém que sente o clube na pele. Suas palavras tiveram o efeito de uma sirene, despertando torcedores adormecidos para a gravidade do momento. E, como São Paulino, é impossível não reconhecer que sua voz foi necessária, ainda que dolorosa. O silêncio da diretoria diante da fala de Denilson só aumentou a sensação de tragédia. Em vez de esclarecer, os dirigentes preferiram se calar, o que deu ainda mais espaço para especulações. O torcedor se viu sozinho, tentando decifrar o que realmente estaria acontecendo nos bastidores. Essa falta de transparência é cruel, porque faz com que a torcida viva em permanente estado de angústia. No Morumbi, o ambiente também ficou pesado. Jogadores começaram a ser questionados, mesmo sem terem ligação direta com o rumor. A tragédia, que não envolvia morte, se espalhou como uma nuvem de desconfiança sobre todo o elenco. Isso é devastador para o desempenho em campo, porque um grupo que não se sente protegido dificilmente consegue render ao máximo. E Denilson deixou claro que isso precisa mudar urgentemente. Entre os torcedores, surgiram comparações com outras crises históricas do São Paulo. Muitos lembraram de momentos em que o clube parecia estar à deriva, sem rumo, e como esses episódios sempre deixaram marcas profundas. A fala de Denilson, portanto, foi vista como mais um capítulo dessa novela interminável de tragédias extracampo que insistem em acompanhar o tricolor. E a cada novo capítulo, a dor parece maior. No entanto, Denilson também deixou um fio de esperança. Ele falou que o São Paulo é grande demais para se deixar abater por tragédias que não definem sua essência. Esse lembrete foi importante, porque reacendeu no torcedor a memória de um clube que sempre se ergueu nos momentos mais difíceis. É como se ele dissesse: estamos mal, mas ainda há jeito, ainda há tempo, ainda temos história para resgatar. A indignação transformada em debate público gerou uma mobilização entre torcedores. Em grupos e movimentos organizados, surgiram discussões sobre formas de pressionar a diretoria por mais transparência. A fala de Denilson virou combustível para esse movimento, que exige do clube mais respeito e clareza. O torcedor cansou de ser deixado às cegas, de sofrer com rumores que parecem tragédias anunciadas. Dentro desse contexto, também surgiram cobranças a jogadores experientes do elenco atual. Muitos acreditam que eles deveriam se posicionar, falar com a torcida, mostrar que estão comprometidos. Afinal, a tragédia pode até ser extracampo, mas quem veste a camisa precisa ajudar a blindar o ambiente. A fala de Denilson acendeu essa cobrança, mostrando que o torcedor não vai mais aceitar silêncio. Como torcedor, é impossível não se sentir dividido entre a raiva e a esperança. A raiva por ver o clube novamente associado a algo trágico, e a esperança de que isso sirva como ponto de virada. Denilson, de forma dura, mas necessária, trouxe à luz o que muitos já sentiam em silêncio. E agora não há mais como fingir que está tudo bem, o São Paulo precisa encarar seus problemas de frente. O mais curioso é que, mesmo sendo uma notícia trágica, ainda é rumor. Nada foi confirmado, nada foi oficialmente revelado. E isso só aumenta a sensação de incerteza. Porque, enquanto não se sabe exatamente o que aconteceu, a imaginação do torcedor cria 1000 cenários, todos eles ruins. É como viver em um pesadelo sem fim, esperando que a qualquer momento venha a confirmação de algo devastador. A situação expôs também a fragilidade da relação entre torcida e dirigentes. Denilson foi a faísca que acendeu o barril de pólvora, mas o combustível já estava lá. O torcedor já estava cansado, já estava desconfiado, já estava machucado. A fala dele apenas acelerou uma explosão que parecia inevitável. E agora a diretoria terá que lidar com a pressão de explicar e de responder. A fala também trouxe impacto para a imprensa esportiva. Jornais, rádios e programas de TV mergulharam na especulação, buscando detalhes, tentando decifrar o que estaria por trás da fala de Denilson. O São Paulo, mais uma vez, virou pauta pelas razões erradas. E isso é trágico porque rouba o protagonismo que deveria ser conquistado dentro de campo, não fora dele. Como torcedor, o sentimento que fica é de frustração acumulada. Queremos falar de gols, de vitórias, de títulos, mas somos obrigados a falar de tragédias que não deveriam existir. Denilson escancarou essa realidade, e agora todos estão obrigados a encarar. A cada dia que passa sem esclarecimento, a tragédia cresce em nossas mentes,
e o amor pelo clube sofre com isso. A tragédia não é morte, mas é um baque para a alma tricolor. É um peso que carregamos sem saber até onde vai. E Denilson, ao expor, fez com que esse peso fosse compartilhado entre todos nós. É como se dissesse: não é só meu sofrimento, é de todos nós que amamos o São Paulo. Essa identificação fortaleceu ainda mais o impacto de sua fala. O torcedor agora aguarda ansiosamente uma resposta. O São Paulo não pode permitir que uma fala como essa fique sem explicação. Denilson abriu a ferida. Cabe ao clube estancar o sangramento. Se não fizer, a tragédia pode se transformar em algo ainda maior, em um abismo de desconfiança que separa a torcida de sua instituição. E isso seria insuportável. O clima de incerteza no Morumbi após a fala de Denilson é um reflexo direto do quanto São Paulo vive em estado de instabilidade. A tragédia mencionada por ele, ainda que não envolva morte, trouxe à tona um sentimento coletivo de desconfiança e de dor. O torcedor, que já vem sofrendo com os altos e baixos dentro de campo, agora também precisa lidar com o peso das especulações que cercam os bastidores do clube. Essa mistura de frustração e amor é o que faz o São Paulino seguir acreditando. Mesmo diante de tragédias, continuamos lotando arquibancadas, vestindo a camisa e defendendo as cores. Mas cada nova crise é como uma ferida que sangra sem parar. Denilson apenas colocou em palavras o que todos já sabiam: o São Paulo precisa urgentemente de paz, de estabilidade, de um respiro para voltar a ser gigante. A fala do ex-jogador também despertou nos torcedores mais antigos uma memória amarga de outros episódios que marcaram negativamente a história recente do clube. Cada vez que surgem rumores trágicos, a lembrança de fracassos administrativos e políticos volta à tona. E isso mostra que a dor não é apenas momentânea, mas acumulada ao longo dos anos, criando um peso quase insuportável no coração tricolor. Os mais jovens, por sua vez, demonstram incredulidade. Muitos cresceram sem ver o São Paulo levantar grandes títulos e associam o clube a polêmicas e dificuldades. A fala de Denilson reforça essa visão, de que o tricolor vive mais de tragédias do que de glórias. Essa percepção é cruel, porque apaga a memória de um clube que foi referência mundial, exemplo de gestão e vencedor por excelência. Entre torcedores, há também um sentimento de que Denilson fez o que a diretoria deveria ter feito: dar voz ao torcedor, assumir a gravidade da situação e mostrar preocupação com o futuro. Ao usar a palavra tragédia, ele trouxe um peso que nenhum dirigente ousaria assumir. E isso só reforça a distância entre a diretoria e a arquibancada, que parece cada vez mais profunda. A cada novo rumor, a imprensa nacional mergulha em especulações, aumentando ainda mais a pressão. O São Paulo, um dos maiores clubes do Brasil, não consegue escapar dos holofotes. Isso é bom quando se trata de títulos, mas devastador quando o assunto são tragédias extracampo. Denilson, com sua fala, apenas amplificou algo que já estava no radar de todos: o clube vive um momento crítico. O que mais dói para nós, torcedores, é ver o São Paulo perder sua essência. Aquele clube respeitado, temido e admirado virou alvo de piadas e comentários depreciativos. Cada tragédia que surge é mais um passo em direção ao descrédito. Denilson fez questão de lembrar que isso não pode continuar. O tricolor precisa se reerguer, e rápido, para que sua imagem não seja destruída de vez. O rumor levantado por Denilson também colocou em xeque a união dentro do elenco. Será que os jogadores estão blindados? Será que o grupo consegue resistir a mais uma crise? O torcedor teme que o clima interno se contamine e que os resultados em campo sejam prejudicados. Afinal, já vimos isso acontecer tantas vezes: problemas extracampo refletindo diretamente no desempenho. A fala de Denilson também foi interpretada como um pedido de ajuda. Ele poderia ter ficado em silêncio, mas escolheu se expor. Isso mostra que, apesar de estar distante dos gramados, ele ainda sente o clube como parte de sua vida. Para nós, torcedores, isso é emocionante, porque revela que a paixão pelo São Paulo é eterna, que quem um dia vestiu a camisa jamais se afasta totalmente dela. O uso da expressão notícia trágica foi uma escolha calculada. Denilson sabia que causaria impacto, sabia que geraria repercussão. E conseguiu. O torcedor se viu obrigado a encarar de frente a gravidade do momento. Não é exagero dizer que suas palavras viraram um divisor de águas, pois deixaram claro que não dá mais para esconder os problemas. O São Paulo precisa se posicionar. A ausência de esclarecimentos por parte da diretoria só reforça a sensação de tragédia. É como se o silêncio fosse cúmplice da dor. O torcedor, que já sofre com a falta de títulos, agora sofre também com a falta de respostas. Denilson nos representou nesse ponto, porque verbalizou a frustração que já estava no coração de cada tricolor espalhado pelo Brasil e pelo mundo.
O rumor também reacendeu discussões sobre a política do clube. Muitos acreditam que a tragédia mencionada por Denilson está ligada à forma como São Paulo tem sido conduzido. As brigas internas, os interesses pessoais, a falta de unidade, tudo isso forma um cenário de instabilidade que se reflete diretamente em situações como essa. E o torcedor sabe, enquanto não houver mudança estrutural, tragédias continuarão aparecendo. Mesmo diante de tanta dor, Denilson não deixou de lembrar que o São Paulo ainda tem grandeza suficiente para se recuperar. Essa mensagem é fundamental. O torcedor precisa acreditar que, apesar das crises, ainda há futuro. O tricolor não pode ser lembrado apenas pelas tragédias, mas sim pelas vitórias que ainda podem ser conquistadas. Esse é o alento que sustenta a nossa paixão. A reação da torcida também mostra o quanto São Paulo é amado. Mesmo diante de uma notícia trágica, as arquibancadas continuam cheias, os gritos continuam ecoando, a paixão continua viva. Isso é o que mantém o clube de pé. A força da torcida, que não abandona. Denilson sabe disso, e por isso sua fala teve tanto impacto. Ele falou para quem sente, para quem sofre, para quem nunca desistiu. O São Paulo não pode mais viver refém de notícias negativas. Precisa recuperar sua credibilidade, precisa blindar seus jogadores, precisa reconquistar a confiança da torcida. Denilson foi claro: se nada mudar, tragédias continuarão manchando a história do clube. Essa advertência deve ser levada a sério, porque o torcedor já está no limite do sofrimento. No calor das discussões, muitos torcedores passaram a pedir mudanças imediatas na gestão. A fala de Denilson foi usada como argumento para exigir transparência, profissionalismo e seriedade. É como se a tragédia tivesse despertado a consciência coletiva de que não dá mais para aceitar o São Paulo sendo conduzido da mesma forma. O clube precisa se modernizar, se reinventar. Essa tragédia simbólica também trouxe à tona a saudade de tempos melhores. Torcedores relembraram os anos de ouro, os títulos internacionais, as vitórias memoráveis. O contraste com o presente é doloroso. Denilson, com sua fala, nos lembrou dessa diferença abissal. E isso fez o torcedor refletir: como chegamos até aqui? Como deixamos o São Paulo se transformar em um clube tão vulnerável? O peso emocional da fala de Denilson se espalhou como fogo. Não houve quem não fosse impactado. Torcedores choraram, se revoltaram, se indignaram. Porque, no fundo, todos sabem que não é apenas um rumor, é o reflexo de uma realidade que precisa mudar. O São Paulo está diante de um espelho quebrado, e cada pedaço reflete uma tragédia diferente. A fala apenas nos obrigou a encarar isso de frente. O momento é de reflexão. O São Paulo precisa decidir se continuará refém de tragédias extracampo ou se dará a volta por cima. A torcida clama por respostas, por mudanças, por esperança. Denilson foi a voz que ecoou esse clamor. Agora, cabe ao clube mostrar que ainda é capaz de honrar sua história. Porque, se não fizer, o termo tragédia pode se tornar rotina, e isso seria insuportável para todos nós que amamos o tricolor. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.